Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo aqui no canal do Instagram, @MarcosRonanNascimento, no nosso momento de intimidade com Deus. É aquele momento que a gente já reserva logo na primeira hora para conectar nosso espírito ao Espírito de Deus, recebendo as energias benéficas para que sejam conduzidos no nosso dia de uma forma mais clara, com mais sabedoria, através do livro da Bíblia, onde contém tudo que nós precisamos para aplicar na nossa jornada. E essa semana nós estaremos lendo dois livros, que são dois livros bem curtinhos, né? Que é o livro do Novo Testamento de Filipenses e Colossenses. Então, nessa manhã de terça-feira, dia 15 de abril de 2025, já chegamos na metade do mês de abril. E olha, as semanas vão passando, os dias vão passando e nós já deixamos para trás de 2025 3 meses e meio, né? Dia 15 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos, curtam, comente e compartilhem esse conteúdo para que cheguem a mais pessoas. Então vamos lá, nosso momento de inspiração, de conexão com Deus. Vamos ler um pouquinho e conhecer a história lá que Paulo, o apóstolo, conta lá na sua carta a Filipenses. Então, fazer um breve resumo, são capítulos curtos, e nós vamos avançando aí a cada dia. Nossa aguinha com limão para aquecer também a garganta. E o corpo físico, né? A alma, o espírito, a gente aquece se conectando com Deus através da leitura da Bíblia. E o corpo físico, a gente vai pela alimentação saudável, né? Pelo cuidado com o corpo físico. Depois nós temos a nossa atividade física da manhã, que é a nossa corrida. Mas é assim, ao acordar a gente já pensa em Deus, agradece, gratidão pelo dia de hoje, por mais um dia, mais uma oportunidade. Então vamos lá, conhecer um pouquinho, né? E estudar um pouquinho o livro de Filipenses. Esse livro é o 50º livro da Bíblia. É o livro de número 50 e o 11º do Novo Testamento. Filipenses se destina aos cristãos de Filipo, era a cidade de Filipo, como forma de agradecimento por tudo o que fizeram pelo apóstolo Paulo durante o tempo em que esteve lá em uma viagem missionária. Paulo, então, ele viajava, né, a todos os cantos, numa viagem missionária, pregando, né, falando da vinda de Jesus Cristo. Então, essa autoria desse livro é atribuída a Paulo com auxílio de Timóteo, né, enquanto o apóstolo estava lá na prisão, lá em Roma. Ele foi preso em Roma e lá em Roma ele escreveu várias cartas, né, pelos locais onde ele passou. Então, esse livro ele tem 4 capítulos, né, e ao longo desses 4 capítulos a gente vai acompanhar a gratidão e o amor do apóstolo aos filipenses. E o agradecimento e o auxílio financeiro que ele recebeu também
desse povo através de Epafrodito, que era uma pessoa lá da cidade de Filipe, que auxiliava financeiramente, a sua missão. Então, além do reconhecimento das ações dos cristãos de Filipe, o apóstolo também aconselha a todos a permanecerem firmes em sua fé no Senhor, não permitindo que doutrinas erradas ou outras pessoas os influenciassem. Paulo também atribui esses capítulos, ele instrui todos a serem unidos, a terem união em Cristo, entre eles, agirem e servirem ao Senhor com humildade e amor. São os conselhos que a gente vai constatar lá dentro nos versículos, dentro dos capítulos lá da carta de Filipe. E ele relembra a todos eles o sacrifício que Cristo, Cristo Jesus, em amor a todos nós, ele realizou um sacrifício, em amor a todos nós. Então ele relembra essas passagens também lá nessa carta. O apóstolo também deixa claro que todos os seus esforços para levar a palavra do Senhor a diversos lugares, mesmo tendo sido preso, foram benéficos. Então ele agradece até pela prisão, pelos açoites, as pedradas que ele tomou. Então ele também deixa isso bem claro, que isso tudo ele fez por amor a Cristo. Pois com as viagens que ele fazia, outras pessoas também passaram a pregar o Evangelho. Então o que o Paulo já fazia naquela época? Ele já transbordava na vida de outras pessoas. Então a felicidade dele era ver que aquelas pessoas que ele estava ensinando o Evangelho, estava apresentando a Boa Nova, eles também pregavam para outras pessoas. Então isso começou a ser divulgado por todo mundo. Então o importante era saber que Cristo era anunciado. Esse era o maior propósito, era o maior objetivo, era saber que Cristo estava sendo anunciado. Então nós vamos ver aí durante esses capítulos essas exortações de Paulo. Então vamos lá ler aqui o capítulo 1 de Filipenses. Vamos ver o que ele fala. No versículo 1, Paulo e Timóteo, sérvios de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Versículo 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Jesus Cristo. Versículo 9.
Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, e em conhecimento e em toda a percepção. Isso é um desejo dele, né? Na oração que ele fazia, né? Que o amor deles aumentasse cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Versículo 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então aqui ele já mostra o amor por Cristo, né? E em saber que o trabalho que ele começou estava sendo dado continuidade, né, através do povo de Filipe, pois eles pregavam, anunciavam Jesus Cristo, né, as boas novas. Então, por isso, né, ele foi preso por isso. Então ele se alegrava por isso, porque sabia que o povo continuava o trabalho dele, né, estava dando sequência. No versículo 15, ele fala: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Versículo 16. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Então, mesmo naquele tempo que havia pessoas pregando Cristo como uma falsidade, né? Isso aí ele já se alegrava, porque Cristo estava no meio de todos, estava sendo falado, mesmo com mentiras, né? Que ele coloca aqui, né? Que importante, né? Mesmo que os falsos, motivos falsos que eles alegavam ou verdadeiros, né? O importante é que Cristo estava sendo pregado. Essa era. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo Djalma. É isso aí, seja bem-vindo aí no nosso momento de intimidade com Deus, a todos que estão chegando. Então, Filipenses capítulo 1, lá no versículo 16, ele fala, né, o que importa, o que me importa, né? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre,
também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo já sabia que mesmo com a morte do corpo físico dele, ele estava tendo vida eterna com Jesus Cristo. Então, para ele, não tinha problema estar preso, porque foi pela prisão, pelo fato dele anunciar Cristo, né, que estavam prendendo. Era uma ilegalidade, mas aquele povo queria castigá-lo, né, prendê-lo por ele anunciar Jesus Cristo. Então ele já se alegrava, mesmo na prisão, sabendo que iria chegar o momento da libertação. Só que essa libertação que ele fala aqui não é a libertação dele ficar liberto da prisão, né? Ele sair e ser libertado. Ele já falava de uma libertação espiritual, né? Ele seria liberto em Cristo, porque ele sabia que Jesus Cristo estava lhe auxiliando naquele momento. Isso aí, o versículo 20. Lá no 21, ele fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele vivia Cristo. Paulo fala em alguns capítulos, algumas cartas, né, que ele já não vive mais para o mundo, Cristo vive nele. Então ele vivia para Cristo. Versículo 22, ele fala assim: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Versículo 27. Não importa o que aconteça. Mais uma aguinha. Versículo 27. Não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Finalizando esse capítulo 1 no versículo 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda em frente. Vendo aqui o capítulo 2 o capítulo 1, do
livro de Filipenses. Então nós já vemos aqui essa carta quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, já de agradecimento por saber que aquele povo estava firme. Então ele incentiva para que eles continuem firmes no propósito de anunciar Jesus Cristo, Cristo Jesus, a todo o povo, mesmo que para isso sofram a morte ou a perseguição, igualmente aconteceu com ele. Então só por isso ele já era grato por ter cumprido a missão dele, a missão que o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo passou para Paulo, quando ele teve aquela visão de Cristo, na entrada de Damasco. Então quando ele foi levado ao reino de Deus e o próprio Deus falou para Paulo o que ele deveria fazer, trabalhar para Cristo, até o último momento. Então para ele a morte, ele já entendia que a morte do corpo físico era uma coisa natural, mas o espírito dele não ia morrer, e ele ia estar mesmo na morte, amando a Deus e agradecendo pela oportunidade de ter concluído a sua obra, de deixar outros apóstolos que ele formou, bispos, que eles, sacerdotes, que ele conseguiu construir a igreja, a levar a mensagem da Boa Nova e para que todos soubessem da vinda de Jesus Cristo. Então, nesses capítulos a gente vai acompanhar. Hoje nós lemos o capítulo 1. São 5 horas e 56 minutos. Nós vamos estar encerrando aqui nosso momento de intimidade com Deus e a gente tira dos livros da Bíblia ensinamentos que nos fortalecem o nosso espírito, que nos conecta com o Espírito de Deus, para que nós continuemos a nossa jornada aqui na terra, mas tudo que formos fazer pautado na vida de Cristo, naquele nosso Deus, aquele que nos salvou, que nos redimiu de todos os nossos pecados, e morreu por nossa causa. Nós estamos aqui na Semana Santa, uma semana mais que especial, onde estamos aí vivendo esses dias para cada dia da semana. Teve Domingo de Ramos, quando Jesus entra lá na cidade, em cima de um burro, para pregar para aquele povo. Então tem tudo essa importância, esses dias de comemoração, de Cristo, de Jesus Cristo, da vinda dele, esteve entre nós. E durante essa semana, todos os dias, tem um dia especial, um dia para cada dia aconteceu alguma coisa, o dia que Cristo foi traído, o dia que ele foi levado para julgamento, foi na cruz, crucificado e ressurreição. Então nós vivemos essa semana, uma semana abençoada, que possamos aí viver sabendo dessa história, da verdadeira história de Cristo, que possamos confiar em Deus e agradecer pela nossa vida, para que a gente conduza a nossa vida pautada nesses mandamentos, nesses ensinamentos, ok? Amanhã estaremos de volta aqui para ler o capítulo 2 do livro de Filipenses. E essa semana a gente vai tentar ler o Filipenses e Colossenses, que são 2 cartas que Paulo fez também enquanto estava na prisão. Tá bom? Tenham um ótimo dia. Até amanhã.
Tchau, tchau. Beijo no coração de todos.